Gente, vamos lá. Consumo diário. Como que eu calculo qual é o volume de água, qual a necessidade real, qual o volume de água que eu preciso no meu prédio, né? Então tá aí, o CD é o nosso consumo diário. Para o cálculo aí do consumo, primeiramente temos que estimar a taxa de ocupação da edificação, da seguinte maneira. Vão lendo aí comigo, ó. Eu estou na página 32 da apostila, tá? Para residências, cada quarto social, 2 habitantes. Cada quarto de serviço, 1 habitante. As demais edificações a gente utiliza uma tabela. Como assim? Como que funciona esse troço? Vou pegar um modelo aqui de um pequeno prédio. Aqui. Deixa eu voltar aqui para o modelo. Eu acho que eu já até mostrei esse prédio também em sala. Mas esse daqui, opa, veio cheio de restrições. Esse prédio aqui são 7 apartamentos. Olha lá. Eu tenho entrada, apartamento 101, 102. 201, 2. O terceiro andar é igual, tá vendo? 201, 202, 301, 302. E aqui em cima eu tenho o apartamento 401. Todos são iguais. Eu tenho quarto 1, quarto 2, quarto 3. Ótimo, vamos voltar lá na tabela. Residencial, não importa se é prédio ou se ele é casa. Nós vamos estipular 2 habitantes, 2 pessoas por cada quarto social. Se tiver quarto de serviço, a gente considera 1. Aqui não tem, aqui só tem quarto social, tá vendo? Suíte, quarto social 1, quarto social 2. Então, nós vamos estipular que são 6 pessoas por apartamento. São 6 pessoas por apartamento vezes 7 apartamentos. Vamos lá, de cabeça. Quanto que é 6 vezes 7? São 42 pessoas nesse prédio. Então, opa, tá aqui, ó. Agora, por exemplo, se for um banco, é uma pessoa, um habitante para cada 5 metros quadrados de área. Essa tabela ela é adaptada lá do Hélio Creder, Esse livro é o que eu mostrei para vocês na primeira aula, que é o livro da capa azul, tá? Mas isso aqui também é uma tabela normativa, ok? Escritórios, um habitante para cada 6 metros quadrados. Pavimentos térreos, lojas, museus, salas de hotéis, restaurante. Então tá tudo aqui, tá vendo? Tá tudo aí. A gente precisa pegar e fazer ver quantas pessoas que é que tem ali no nosso prédio, ok? Então, conhecida a taxa de ocupação, a gente consome, calcula o consumo diário através da tabela 2. Quem é a tabela 2? Essa daqui é a tabela 2, olha lá. Olha só, consumo predial está na página 33 da apostila, é a próxima página aí. Consumo predial ou consumo diário. A tabela 2 apresenta o consumo per capita em litros por habitante por dia. Então, isso daqui é quantos litros cada habitante gasta por um dia. Então, olha só. Você está trabalhando com o quê? Alojamento provisório, são 80 litros por pessoa por dia. É uma casa popular ou rural, são 120 litros por pessoa dia. Residência, olha só, isso aqui se enquadra, Isso aqui é uma coisa que nós vamos utilizar bastante. 150 litros pessoa dia. Agora, embaixo tem um apartamento, estão vendo aí? Reparem que o apartamento são 200 litros por pessoa por dia. Ah, Daniel, o apartamento gasta mais do que a casa térrea? Gasta. Engraçado isso, Eu também acho bem estranho. A gente tem sempre a impressão que a casa térrea, a pessoa vai consumir mais água, mas não é. O apartamento, devido à pessoa estar fechada ali dentro, está trancada, confinada ali de certa forma, ela lava a mão o tempo todo, ela dá descarga, ela usa, enfim, torneiras da casa, ela vai para todo lado o tempo todo. Numa residência, não, ela tem mais coisas ali para fazer, ela vai andar, vai sentar num outro lugar diferente, tem menos pontos para ela usar água, por assim dizer, tá? Hotéis, sem cozinha e sem lavanderia, são 120 litros por hóspede. Hospitais, escolas, tá vendo? Internas e externas, Internato e externato, que é a escola simples. Escola semi-internata, onde a pessoa fica o dia todo, mas ela não mora lá. Oficina de costura, orfanato, quartel, edifício público, escritório. Tem coisa pra caramba aí. Vocês vão lendo eles, dá uma lida em todos, tá? E ok. Agora reparem isso daqui. Garagens, tá vendo? Edifício garagem, 50 litros de água por dia por automóvel. Como assim 50 litros por automóvel, Lá embaixo a pessoa vai querer lavar um carro, ela vai querer dar uma manutenção básica, colocar água
no reservatório do carro, né? Então, a garagem também consome. E outra coisa também é o seguinte, tem que lavar a garagem e tudo mais. Então, são 50 litros de água por dia por automóvel, ok? Então, olha só. Vou pegar esse modelo de prédio que eu abri aqui para a gente fazer estipular de forma breve. Olha só, eu tenho apartamentos, são 200 litros per capita, né? São 200 litros por dia por pessoa. São 42 pessoas vezes 7, desculpa, são 3 quartos, vezes 2 pessoas por quarto, que são 6 pessoas, vezes 7 apartamentos, são 42 pessoas no prédio. Esse teoricamente, é o máximo de ocupação dele, né, para moradia. Vezes 200 litros de água por dia, são 8.400 litros por dia, né, de água que a gente gasta. Se são 7 apartamentos, né, o plano diretor fala para a gente, né, o Código de Obras da Cidade fala para a gente que nós temos que ter uma vaga de garagem por apartamento. Tá? Mas se eu não sei disso, eu pego o projeto de arquitetura aqui e dou uma olhada lá. Vou voltar lá em cima. Ó. Aqui eu tenho 4, 5, 6, 7, 8, 9 carros estacionados. Né? Aqui embaixo é uma área perdida. Tá? Na verdade, depois eu explico esse processo. Então, eu tenho 9 carros aqui estacionados. Então, são 9 vezes 50 litros, deu 450, mais 8.400 litros. Eu tenho 8.850 litros de água por dia nesse prédio. Eu precisaria de uma caixa que atendesse, né, um reservatório que atendesse, 8.850 litros por dia. Só que eu não compro um reservatório de 8.850 litros, eu compro um reservatório de 8.000, de 9.000, de 10.000 litros. Na verdade, eu nem sei exatamente quanto que tem. Parece que é o de 5.000, depois vem um de 7.500, depois vem um de 10.000. Né? Então, como que eu observo? Tá? Como que eu observo isso? Eu pego e olho os diâmetros, né? Eu pego uma tabela comercial e dou uma analisada a partir dela, ok? Então, olha só. Voltando aqui, né, para a nossa tabela, tá? O que acontece aqui é o seguinte, olha só, o volume de reservação, que é o que nós estamos calculando, ele vai, né, diretamente de acordo com o nosso consumo diário. Né? O nosso consumo diário, tá? Ele deu, cadê a calculadora? 8.850. Mas só que olha só, a norma 5626, ela pede que o volume total a ser armazenado não seja inferior a uma vez o consumo diário. Então, eu não devo colocar uma caixa que tenha menos do que 8.850 litros de capacidade. E nem superior a 3 vezes. Se eu pegar 8.850 e multiplicar por 3, dá 26.550. Então, eu não posso botar uma caixa maior do que 26.550 litros. Tá? Agora, por outro lado, é muito interessante que a gente garanta o abastecimento do prédio em um dia em caso de desabastecimento da rede pública. Como assim? Faltou água? Não importa, o meu prédio ele consegue se virar durante 24 horas sozinho. Eu tenho 8.850 para um dia, mais 8.850 para o outro dia. Então, se eu pegar isso daqui e multiplicar por 2, ele me dá uma caixa d'água ali, né, um reservatório de 17.700 litros. Porém, nós temos que entender também o seguinte, tá? Esses 17.700 são 17,7 toneladas de água em cima do prédio. É muito peso que a gente está colocando em cima dele. Então, é necessário também verificar isso junto ao engenheiro estrutural. Tá? Ok, na grande maioria dos casos, a gente não coloca esse volume de água todo em cima do prédio, não. Tá? A gente coloca uma vez e meio, tá? Conheço casos que o pessoal, infelizmente, coloca menos do que uma vez o consumo calculado. Mas não deveria acontecer, mas infelizmente acontece. Aqui um tópicozinho, né? Deve-se lembrar que quando houver necessidade de um projeto de prevenção contra incêndio por hidrantes, devemos computar o volume de água necessário para proteção contra incêndios, né? E isso aqui é calculado por normas próprias de prevenção contra incêndio do Corpo de Bombeiros. O que isso quer dizer? O reservatório, né, de incêndio, ele é um reservatório intocável. Nós já falamos isso várias vezes. Você não mistura a água do prédio com a água do reservatório. Até pode usar, desde que você não atinja o volume de reservação mínimo de bombeiros. Né?
Tem alguns critérios para nós fazermos isso, ok? Mas você precisa considerar ele também, ele é um reservatório independente, ok? Então, olha só, voltem aí na planilha 2, na tabela 1 e na tabela 2, tá? E verifiquem a taxa de ocupação aí de cada prédio, né? De cada situação que vocês, né, se depararem. Olha só, no caso desse prédio aqui que nós comentamos, eu teria que ter, né? Olha só, são 3 quartos, vezes 2 pessoas por quarto, são 6 pessoas, vezes 7 apartamentos, são 7 unidades, né? O que daria 42 pessoas, né? Aí eu volto na minha planilha, na minha tabela, verifico aqui que para cada quarto social eu tenho 2 pessoas, ok? Se eu tivesse um quarto de serviço, tivesse quarto de empregada, mas nesse caso aqui não tem, né? Então, eu vou para a próxima planilha, né, para a próxima tabela, que é a tabela 2, e dou uma olhadinha aqui. Olha, o apartamento são 200 litros de água por pessoa por dia. 42 pessoas vezes 200 litros são 8.400 litros. Eu tenho uma caixa d'água de 10.000 litros comercialmente falando, né? Vezes 2, eu teria aí um volume de água ali de 8.400. Vezes 2, eu teria um volume de água de 16.800 litros. Eu provavelmente não encontro uma caixa dessa no mercado, nem 17.500 também não devo encontrar. Ou eu vou encontrar de 15.000 litros, ou vou encontrar de 20.000 litros. Aí, por questão de bom senso, a gente compraria uma caixa de 15.000. Tá? Mas, reforço que 15.000 litros é muita coisa, é muito peso em cima de um prédio desse daí, né? Por isso que é interessante a engenharia civil, né? Todas as disciplinas trabalham juntas. Então, por exemplo, o projetista hidrossanitário agora, você já consegue perceber que você tem um volume muito grande. E outra coisa também é o seguinte, cadê a torre da caixa d'água? Né? Aqui, não tem uma torre de caixa d'água aqui definida, né? Mas provavelmente a torre estaria aqui em cima da caixa de escada. Então eu devo ter aqui pelo menos 4 a 6 pilares nessa região que eu vou sobrecarregar com essas 15 toneladas. Tá? Então isso é um assunto a ser observado, é uma coisa que nós vamos discutir juntos aí daqui a pouco, ok?